Durante a sua vida, não deve ter sido poucas as vezes em que a solução do seu problema pareceu ter surgido do nada. Certamente, também houve vezes em que você achou que as circunstâncias pareciam conspirar contra você. Eu estou falando sobre essas sensações que você teve, de que, em certas ocasiões da sua vida, parece que uma inteligência externa atuou, tomando decisões a seu favor, às vezes, e tomando decisões contra você, noutras vezes. Se, de fato, isso aconteceu com você, ou ainda vem acontecendo, então eu quero que você saiba que você não está errado, você está certo. Realmente, em nossas vidas, existem situações nas quais uma inteligência externa, fora de nós, de fato, parece assumir o comando das nossas atividades, o comando dos nossos relacionamentos, o comando dos nossos projetos. O que é bastante importante aqui é que você saiba que, ao afirmar isso, eu faço com base nos fundamentos da física quântica. Com base nos mais de 25 anos de meus estudos e pesquisas sobre como, quando e onde os processos quânticos atuam sobre nós, quando eles garram na nossa vida. E também sobre como as leis quânticas podem ser utilizadas por nós, na nossa vida prática, para resolver problemas e concretizar projetos, nas nossas atividades e nos nossos relacionamentos. Não tem nada de misticismo, nem de autoajuda, e nem de religião. Eu próprio, considerando a minha própria vida, também posso me lembrar das vezes quando constatei que forças estranhas pareceram ter atuado sobre mim, resolvendo os meus problemas ou complicando-os ainda mais. Mas também tenho lembrança das vezes quando eu xinguei o universo por achar que ele atuou contra mim, frustrando os meus sonhos e os meus projetos. Atenção! Agora, aqui, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas importantes que os físicos descobriram sobre a física quântica e que tem tudo a ver com este assunto sobre o qual nós estamos falando. Uma dessas coisas importantes foi a descoberta feita pelo físico francês Louis de Broglie de que a partícula é também onda, além de ser partícula. E isso ele provou quando calculou o comprimento de onda do elétron. Tudo que tem um comprimento de onda só pode ser uma onda. Isso é elementar entre os físicos. E você também estudou isso lá na física do 2º grau. Por essa descoberta, Louis de Broglie ganhou um prêmio Nobel de Física. Isso que eu acabei de falar sobre Louis de Broglie não tem nenhuma importância para o assunto que nós estamos discutindo aqui, diretamente. Que é este assunto relacionado com algo parecido com uma inteligência cósmica atuando sobre a nossa vida. Sobre o que é importante, eu vou falar agora. Então, prestem bastante atenção. Veja, segundo Louis de Broglie, uma partícula é também uma onda, fundamentando assim
o princípio da dualidade onda-partícula. Só que não se trata de uma onda física, como se fosse uma onda eletromagnética, por exemplo. Sobre a natureza dessa onda da partícula, Louis de Broglie disse que se tratava de uma onda de matéria. E não disse mais nada. Aliás, até hoje, os físicos ainda não sabem qual é a natureza dessa onda quântica. Eles só sabem que se trata de uma onda quântica. Segundo Louis de Broglie, essa onda tem uma função, ela tem um papel, que é a função de instruir e orientar a partícula sobre que trajetória no espaço ela deve seguir. Por causa desse papel desempenhado pela onda entre os físicos, essa onda é conhecida com o nome de onda guia. Ou seja, essa onda tem a função de orientar a partícula sobre como ela deve se comportar quando interage com o seu sistema, quando interage com as outras partículas. É esta onda que toma a decisão pela partícula. Você não precisa ser um físico para perceber que essa tal de onda guia é uma espécie de central inteligente da partícula. É uma espécie de uma parte pensante da partícula, como se fosse a alma da partícula. Deste modo, parece ficar evidente que, já naquele nível mais essencial e mais elementar da realidade, lá no nível da micro-realidade da matéria, a natureza exprime já uma dimensão transcendente e metafísica. E essa dimensão é precisamente essa tal de onda guia de Broglie. Pelo menos é para essa conclusão que a física quântica parece nos conduzir, para concluirmos que existe uma dimensão transcendente na intimidade da matéria. E tem mais. Essa dimensão transcendente, metafísica, metafenomênica, metacósmica, parece ser algo inteligente, pois essa onda orienta a partícula, é a conselheira da partícula, ela pensa pela partícula, portanto é algo inteligente. E aqui não se trata de saber qual é a natureza dessa inteligência, e nem se cogita de especular se isso é Deus, não. Não se trata nem de religião, nem de misticismo. Agora, eu peço que você se imagine sendo essa partícula quântica. Você se imagine sendo essa partícula que é orientada por essa onda misteriosa. Veja, a partícula tem que seguir a trajetória certa quando ela se desloca no espaço. E quem escolhe a direção dessa trajetória é a sua onda guia. Existem muitas diferentes trajetórias para a partícula percorrer. Cada uma dessas diferentes órbitas atômicas, onde o elétron vive, existe, por exemplo, é uma diferente trajetória. Aquilo que você aprendeu lá na física do segundo grau, trajetória K, trajetória L, trajetória M, cada órbita dessa é uma trajetória diferente. É um diferente contexto, um diferente ambiente existencial para o elétron.
assim também somos nós. Existem muitas diferentes direções que nós podemos tomar, que também são diferentes órbitas existenciais humanas. Cada projeto, cada atividade indica uma direção diferente. É um contexto diferente. Voltando ao nosso assunto inicial, muitas dessas direções parece que não somos nós que escolhemos, conforme aquilo que nós falamos no início. Parece que se trata de uma inteligência externa decidindo por nós em muitas situações. Exatamente como acontece com as partículas, com relação à sua respectiva onda guia. Quando nós pensamos sobre isso, sobre essa inteligência atuando sobre nós em certas circunstâncias, é razoável cogitar que nós, humanos, também temos a nossa onda guia. Veja, as partículas, todas elas, existem dentro de um campo. E esse campo é invisível, imponderável, incomensurável, transcendente, metafísico, metacósmico, sem espaço, sem tempo. No interior deste campo, as partículas fazem um bocado de coisas fantásticas. Dentro desse campo, as partículas podem surgir do nada, desaparecer no nada, se transformar em outras partículas, ir para o futuro, ir para o passado. Dentro desse campo, as partículas não são constrangidas pelas leis da física clássica. E isso é aceito somente a contragosto pelos físicos. Tudo isso é explicado pela teoria quântica de campos. Um formalismo fundamentado naquilo que os físicos chamam de matriz de espalhamento, que são energias resultantes das interações entre partículas, quando elas colidem entre si, lá nos aceleradores de partículas, num ambiente chamado de câmara de bolhas. Refletindo sobre isso, é razoável cogitar que, assim como a realidade das partículas, também a nossa existência é orientada e conduzida por um campo, que é o campo mental, ou o campo espiritual, equivalente ao nosso campo quântico. Pois é aí, nesse campo mental, nesse campo espiritual, que as nossas vidas são decididas. E você não pense que aqui eu estou me servindo apenas de uma analogia. Não é isso. Eu estou me fundamentando no princípio da simetria, que é uma lei sagrada para qualquer físico, clássico ou não clássico. O princípio da simetria se refere à invariância das leis da natureza. As leis da natureza não mudam quando elas são submetidas a diferentes sistemas, diferentes âmbitos fenomênicos, diferentes contextos cósmicos. Segundo o princípio da simetria, as leis da natureza não mudam no tempo. E isso é o que diz a chamada simetria T. As leis da natureza também não mudam no espaço. A chamada simetria P, ou simetria de paridade. As leis da natureza são as mesmas em épocas e lugares diferentes. E ainda existem outras simetrias mais complexas, como a simetria M, né? Por exemplo, que se refere à carga das partículas. No universo
é construído com partículas com cargas positivas e cargas negativas. Se nós invertermos a carga negativa para a carga positiva e a carga positiva para a carga negativa, o universo permanece o mesmo. É isso que garante a simetria M. Quando o princípio da simetria é levado em consideração, isso é importante. Isso nos obriga a acreditar que as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade cósmica onde nós vivemos, onde nós passamos os nossos cotidianos, onde nós realizamos os nossos projetos e construímos os nossos relacionamentos. Aí também vigoram as leis quânticas segundo o princípio da simetria. Os místicos simplesmente se apropriaram das leis quânticas e transferiram para a realidade humana, para assim fundamentar as suas crenças, fundamentar os seus dogmas, mas sem fundamentação científica, sem nenhuma explicação lógica. Mas, como você acabou de ver, este não é o nosso caso. Diferentemente dos místicos, nós estamos fazendo isso com base no princípio da simetria. Portanto, parece que nós, humanos, também existimos dentro de um campo inteligente. E esse campo é o campo mental, o campo espiritual. É possível, pois, acreditar que essa ideia de campo espiritual pode ser postulada com base apenas na física quântica, com base na onda guia de Louis de Broglie, sem religião, sem misticismo. Então, parece oportuno aqui nos convencermos de vez que a nossa vida transcorre sobre um fundamento transcendente, um fundamento metafísico, um fundamento espiritual. Um fundamento inteligente, capaz de tomar decisões por nós, capaz de escolher os nossos caminhos, tanto para o nosso bem, quanto para o nosso mal. E isso somos nós mesmos que decidimos. E a parte boa é que esse fundamento inteligente somos nós próprios. Esse fundamento transcendente é a nossa consciência, é o nosso espírito. Não se trata de algo que existe fora de nós, como nos dá a impressão, como até aqui vinha sendo cogitado. Veja, depois de saber sobre todas essas coisas, depois de saber sobre tudo isso, você não mais deveria achar que, quando as coisas dão erradas, é porque a vida está conspirando contra você, ou porque você é azarado, ou porque você não dispõe dos recursos necessários para realizar os seus projetos. Se este for o seu caso, eu vou repetir uma frase que eu venho citando já há bastante tempo. Se a tua vida não está boa, se você não está conseguindo realizar os seus projetos, não culpe nem o destino, nem Deus. Vá te olhar no espelho. Pois o único responsável por isso é aquele sujeito que você vê quando você se olha no espelho. Aquele sujeito pode ser a sua bênção ou a sua maldição. E isso significa que você tem o domínio de si mesmo. O domínio quântico de si mesmo. Só que tem um detalhe. Aquilo que você vê lá no espelho, aquilo não é você.
aquilo é só a partícula. Aquilo é você como um indivíduo. É você como um ente cósmico, feito de partículas, feito de massa, feito de matéria. Afinal, você é a onda guia da partícula. Você é a consciência. Você é o espírito. É com isso que ontologicamente você se identifica. E não é com aquela coisa que você vê no espelho. Aquilo é uma casca. Desde Anaxágoras de Clasômenas, filósofo pré-socrático do século VI a.C., quando ele intuiu o nous, ou a mente universal, qualquer filósofo concorda com isso. E nós não somos o indivíduo. Nós não somos o ego. Nós não somos o corpo. E a consciência é maior do que o indivíduo. O espírito é maior do que o corpo. Você quer uma prova disso? Uma prova quântica? Você quer uma prova muito massa? Então, preste atenção. Certamente, você já deve saber que quando uma partícula não está sendo observada, ela não existe em lugar nenhum. Ela existe num estado de emaranhamento quântico, sem tempo, sem espaço, sem nenhum significado para os nossos sentidos, nem para a nossa compreensão. Porém, quando essa partícula é observada por meio de um aparelho, ela instantaneamente se materializa. E então passa a existir no tempo e no espaço. Passa a existir na realidade cósmica. Na nossa realidade. Ela passa a existir bem na frente do nosso nariz. Esse processo fantasmático, os físicos chamam de colapso da função de onda. Porém, o que faz a partícula se materializar não é o aparelho. É a consciência do observador. E isso ficou bem provado através daquilo que os físicos conhecem com o nome de cadeia de von Neumann, idealizada pelo físico húngaro John von Neumann. Existe um bocado de físicos clássicos, em especial essa gurizada, que ainda muito jovens se tornam doutores em física, mas sem quase nada de experiência sobre a vida. Esses guris da física, que bem poderiam ser chamados de os menudos da física, esses são físicos que negam a participação da consciência no processo da observação da partícula. E eles fazem isso com base no formalismo da interação entre a partícula e o campo quântico eletromagnético produzido pelo aparelho. Um processo conhecido com o nome de descoerência quântica. Algo sobre o qual eu não vou falar aqui neste vídeo por falta de espaço. Mas eu já expliquei, eu já publiquei muitos vídeos aqui mesmo no YouTube, refutando esse argumento de descoerência quântica. Refutando esse argumento intelectualmente ridículo e ontologicamente hilário, que se sustenta na falsa proposição de que é possível uma observação sem um observador. Ou seja, que é possível um ovo sem uma galinha. Que é possível uma sombra sem a luz. No processo da observação da partícula, acontecem duas coisas incríveis. Duas coisas muito massa.
Primeira, a consciência do observador tem o poder de materializar a partícula quântica. Segundo, a partícula subordina-se à intenção da consciência do observador. Quando o observador quer conhecer a natureza ondulatória da partícula, e ele monta um esquema para comprovar isso, a partícula se torna uma onda. Quando o observador quer constatar a natureza corpuscular da partícula, ela se apresenta como um corpúsculo. É como se ela diz assim para a consciência do observador: você decide. Você quer que eu seja uma onda ou você quer que eu seja uma partícula? Portanto, através do processo do colapso da função de onda, fica comprovado que já aí, nesse âmbito bastante elementar da realidade material, as coisas parecem se subordinar à consciência da pessoa, subordinar ao espírito. Veja, a consciência do cientista que materializa a partícula lá no laboratório é a mesma consciência de qualquer pessoa. É a mesma consciência sua, minha. Portanto, você pode fazer isso também com a sua consciência. Você pode utilizar esse poder criador, demonstrado no colapso da função de onda. Com a sua consciência, você pode fazer o diabo na sua vida. Na nossa vida prática, nós não temos partículas para materializar. Nós temos projetos, metas, objetivos, superações, realizações, curas, por exemplo. Eu penso que até aqui já deveria estar bastante claro para você onde eu quero chegar com este vídeo. Eu quero que você entenda agora que você está errado. Quando você pensa que é a sua vida quem decide por você. Quando você pensa que é a sua vida quem escolhe os seus caminhos, assim como nós achávamos no início deste vídeo. Eu quero fazer você entender que você está errado. Quando acha, ou quando se acha uma pessoa azarada, uma pessoa sem sorte, e que por causa disso, as coisas não dão certo para você. Lembra-se do poder da mente humana, demonstrado no processo do colapso da função de onda, através da observação da partícula. Se você já ouviu falar no experimento da fenda dupla, se você já ouviu falar no efeito não local, no efeito Zenon quântico, no tunelamento quântico, no vácuo quântico, no emaranhamento quântico e ainda em muitos outros processos quânticos, então saiba que todos esses esquemas fantásticos podem ser direcionados pela sua consciência, pelo seu espírito, direcionados para os seus projetos, para os seus objetivos, para as suas superações. Esses princípios podem se transformar em ferramentas quânticas para serem utilizadas na sua vida prática. Então, naquelas situações quando você acha que não vai ser capaz, quando você acha que não vai conseguir realizar o seu projeto, naquelas situações quando você acha que a sua empresa vai falir, que a tua úlcera vai te matar, naquela situação que você acha que não vai encontrar a pessoa que você está procurando e por causa disso você vai ficar solitário ou solitária para o resto da vida. Nessas situações, você deve se lembrar de que, muitas vezes, na maioria das vezes, nada disso precisa acontecer. Você deve se lembrar de que todas essas tragédias podem ser evitadas
através da utilização dos imensos poderes quânticos que cada um de nós já possui, naturalmente, pois todos nós já nascemos sujeitos quânticos. O que é preciso é apenas tomar posse dessa condição de sujeito quântico. Poderes imensos que nós podemos utilizar na nossa vida prática, através da física quântica. Desde que nós assumamos os comportamentos quânticos e desde que nós demos os passos quânticos corretamente. O quantum é a melhor energia do universo. É a menor parte de uma coisa. O quantum, por isso, é a essência da realidade cósmica. E a física quântica é a física do quantum. Portanto, a física quântica é uma física das essências. E na realidade humana, a essência é a consciência, é o espírito. E através do colapso de onda, então nós podemos postular com razoabilidade científica de que a física quântica é também uma física da espiritualidade. Siga em frente, cara. Siga em frente usando a sua espiritualidade, a sua consciência. Porque aí os esquemas vão rolar e vai ter festa no AP. E isto vai ser muito massa. Como vocês sabem, de todos os meus livros que eu já escrevi sobre física quântica, o único disponível que não está esgotado é este, A Física Quântica na Vida Real, que é um livro que funciona como um manual de utilização dos princípios quânticos na vida prática, para resolver problemas e para concretizar projetos. Aqui eu mostro quando, como e onde os processos quânticos surgem na nossa vida e como eles podem ser utilizados para resolver os nossos problemas, numa linguagem bastante compreensível, bastante clara. Você não precisa conhecer nem de física, nem de matemática. E todas as minhas pesquisas estão aqui. Muito prático mesmo. Se você tem interesse em adquirir este livro, basta clicar aí no link que está aparecendo, entrar no meu site de vendas e lá você vai encontrar. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Esse livro não existe em livrarias. Também escrevi alguns livros sobre psicodinâmica das cores, porque cor é fóton. E o fóton é o quantum de energia da física quântica. Portanto, a física quântica, sendo uma física do fóton, ela é também uma física das cores e tem um fundamento quântico. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores. Nenhum livro do Brasil, da América do Sul, do mundo, estudou tantas cores assim. Nada de Feng Shui, nada de misticismo. Tudo com base em ciência. E eu ensino como você pode construir ambientes cromáticos, né? Como você pode colocar cores nos ambientes para produzir efeitos psíquicos específicos, direcionados para atividades. Muito massa! E você também pode adquirir através do link que aparece aí embaixo. E você só encontra esse livro também comigo. Os demais livros, tanto sobre física quântica como sobre cores, estão todos esgotados. Neste ano eu vou reproduzir alguns deles.